Olá, pessoal! Nessa série de vídeos que eu estou trazendo aqui para vocês a respeito dos chakras, hoje eu vim falar sobre o porquê os nossos chakras ficam desequilibrados, de onde surge esse desequilíbrio, ou de onde surge, onde começa que os nossos chakras começam a ficar cada vez mais fechados, cada vez menos harmônicos, cada vez menos ativos. Para quem já desenvolveu a clarividência, a pessoa consegue ver o chakra quase sem brilho nenhum, totalmente fechadinho, um brilho apagado. E por que que isso ocorre? Tem duas situações que eu vou comentar com vocês aqui, dois pontos principais. O primeiro deles é a respeito dos traumas, a respeito das limitações, daquelas crenças que nos limitam a ponto de visualizarmos algo maior. Os traumas, muitas vezes vivenciados no nosso passado, principalmente durante a infância, são situações que a gente vivenciou onde a gente pode ter sido oprimido e aí por exemplo, uma criança que foi expressar seu amor por alguma coisa ou por alguém e ela teve aquele momento ali, ela teve uma repressão. Alguém foi e falou para ela não fazer aquilo ou que não era o momento. Uma criança que vai expressar alguma coisa, uma criatividade. Uma criança que desenhou, fez um desenho e ela está toda empolgada com aquele desenho. E aí ela vai, chega no pai dela, toda empolgada, ou na mãe, para mostrar aquele desenho. E o pai ou a mãe nem dá atenção e age de forma ríspida e age com a criança falando que não é hora para aquilo, às vezes está estressado, está trabalhando, está no trabalho, e age com a criança de uma forma que para ela aquilo foi vivenciado como um trauma e foi vivenciado como uma coisa que ela não é conscientemente que ela faz, é óbvio, né? Porque ela é uma criança, ela ainda está se desenvolvendo a parte do seu psique, a parte psicológica, mas o que ela entende da situação é que houve uma opressão, ela foi oprimida naquele momento. E aí o que ela sente e começa a fazer é oprimir a sua criatividade, oprimir o que ela tem dentro de si a respeito daqueles assuntos, porque quando ela faz, quando ela se expressou, ela foi mal interpretada, ela não foi bem aceita. Aquilo começa a gerar uma opressão na criatividade da criança e essa criatividade relacionada ao chakra sexual, relacionada ao chakra laríngeo, a criança começa a oprimir as energias que geram esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, esse tipo de aflorar da criatividade. Não, eu vou oprimir isso porque se eu externalizo isso, eu não sou bem recebida. Esse foi um exemplo que eu citei para vocês, mas existem inúmeras outras situações que a gente pode usar como exemplo para essa questão da opressão. Por exemplo, não falando somente sobre a opressão, mas falando sobre a falta. Uma criança que não recebeu o suficiente enquanto pequena, de amor, de atenção, de carinho, ela pode muitas vezes crescer sentindo essa falta e alimentando dentro de si um desequilíbrio no chakra do coração, no chakra relacionado com o amor, com o desenvolvimento fraterno, com o carinho, com os sentimentos de troca entre carinho e amor com as outras pessoas. Todas essas situações de opressão, e aí eu estou citando a infância porque são os momentos que a gente tem, que a gente está criando a nossa personalidade e que a gente recebe e faz essa troca com o ambiente o tempo todo para que nós criamos essa personalidade, para que nós conseguimos criar essa personalidade que nós desenvolvemos aqui nessa vida, neste momento. Mas essas situações podem ocorrer a qualquer momento da nossa vida, não somente na infância. Se ocorre alguma situação que te remete a algum receio, algum medo, alguma insegurança, tudo isso vai afetar se nós enxergarmos dessa forma e se nós enxergarmos e tratarmos como uma questão que nos drena energia, nós também vamos tendenciar a, se nós alimentarmos isso dentro de nós, a diminuirmos o chakra relacionado a
evento que tenha ocorrido conosco. Tem também a situação, que é o outro ponto que eu citei, que é a respeito dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Não são somente os casos onde a gente vivenciou os traumas, mas também no nosso dia a dia. Se a gente alimentar tanto sentimentos, emoções, palavras, desejos e ações de baixo teor vibratório, nós também vamos desequilibrar, vamos continuar desequilibrando os nossos chakras e diminuindo e fechando esses chakras cada vez mais. Eu anotei alguns sentimentos aqui como pessimismo, mágoa, rancor, inveja, egoísmo, orgulho, ódio, vícios. Todas essas são situações e sentimentos que também vão diminuir os nossos chakras, vão deixar os nossos chakras desequilibrados. Por isso é importante que a gente comece a mudar os nossos hábitos, a mudar a nossa forma de ver as coisas, mudar a nossa forma de ver a vida. Um exemplo disso é que a gente não só, porque a gente vai estar atraindo para nós o que a gente está fazendo, isso é fato, né? O que a gente está emanando é o que a gente recebe de retorno. Mas nós também, o que a gente emana, nós também alimentamos dentro de nós e alimentamos isso nos nossos chakras. Se nós temos situações na nossa vida que nós estamos alimentando, visualizá-las de uma forma pessimista, nós vamos estar alimentando isso também na nossa vibração energética, nos nossos centros energéticos. Então é muito importante que nós muito importante nós trazermos para a nossa vida, para o nosso conceito, para o nosso dia a dia, bons pensamentos, boas atitudes, boas emoções. E é de fato para quem começa a mudar, né? Se são pessoas muito pessimistas ou que estão visualizando sempre as situações negativas, é você começar realmente a mudar isso no seu dia a dia, na sua fala, comece a observar o que você está falando e a observar qual a intenção e o que você está colocando ali. Você começa a perceber isso e você começa a lidar e a cuidar de você mesmo quando você começa a criar novos hábitos e hábitos que vão trazer para você muito mais energia, muito mais amor, muito mais fraternidade, e aí você começa a, aos pouquinhos, reequilibrar a sua energia, os seus centros energéticos e os seus chakras e todo o seu campo energético. A mudança começa a partir de nós e vamos todos nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa parte espiritual, mental e física. Muita paz, muito amor no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!